Fala, meus irmãos, espero que vocês estejam bem. Hoje eu tô aqui com meu parceiro João, mas hoje a gente vai trocar uma ideia aí sobre qual a vontade de Deus para nossa vida. A gente sabe que existem muitas dúvidas a respeito disso, muitos conflitos, é algo que a gente se pergunta constantemente, qual que é a vontade de Deus para minha vida profissional, ministerial, familiar. E hoje a gente vai bater um papo aí de forma espontânea, livre, quebrando aí alguns paradigmas, algumas dúvidas e vamos para cima. A gente estava até trocando ideia, né, sobre essa pergunta que constantemente a gente se faz sobre qual a vontade de Deus para minha vida. E a gente conversou um pouco sobre entender como ponto principal que a vontade de Deus ela está revelada nas Escrituras. Queria que a gente iniciasse esse papo falando um pouquinho sobre isso. Eu acho que a gente começou a trocar essa ideia por causa daquela provocação. Não é uma provocação, é uma pergunta, uma afirmação de Agostinho, né? Que ele diz: ame a Deus e faça o que quiser. Pode crer. Uns 2 anos atrás eu estava com uns jovens aqui em casa e isso acabou sendo quase conflituoso, assim, né? Tipo, como assim? Eu vou fazer o que eu quero, mas qual que é a vontade de Deus? Então, eu acho que essas coisas, essa pergunta, pra mim, ela é bem provocativa, porque o ponto dela não é a vontade de Deus pra mim, mas é amar a Deus, né? Então, ela vai na minha motivação, ela vai no meu coração. Então, eu amo a Deus. Então, o que eu quero fazer, o que eu vou fazer da minha vida, as coisas que eu desejo, a base delas, o fundamento delas, é o amor que eu tenho para com Deus. Eu acho que isso é o cerne ali do que Agostinho está falando. Então, faça o que você quiser, saca? Tipo, tome as decisões, qualquer delas que sejam, porque você vai estar baseado no amor que você tem para com Deus. Eu acho que isso desmistifica muita coisa, né? Eu acho que isso tira muitos pesos, assim, que talvez a gente tenha sobre o que é a vontade de Deus na nossa vida. É meio que uma parada, não sei se paradoxal, não sei se seria a palavra certa, mas no fundo assim não é fazer o que a gente quer, mas é o que o próprio Deus Exatamente. quer de nós, né? E aí, de fato, a gente A partir do consegue. momento que você ama a Deus, você vai, como está no Evangelho de João, você vai obedecer os mandamentos dele. Você vai seguir A vontade a vontade revelada. a vontade revelada do Senhor, né? Então a gente entra nesse ponto da vontade revelada, né? A gente lê a nossa Bíblia e isso deveria ser o suficiente para a gente entender qual que é a vontade de Deus, né? A palavra falar que a vontade de Deus para nós é a santificação, uma das coisas que o Senhor revela. Então, eu tenho me santificado, eu tenho me tornado mais parecido com Jesus. Isso é se alguém tem dúvida, segunda, terça-feira amanhã de manhã, acorde com dúvida. Qual que é a vontade de Deus para minha vida? Uma das respostas vai ser a santificação, ser mais parecido com Jesus. Conhecê-lo. Conhecer a Deus é uma vontade do Senhor. Até algo que a gente estava conversando, né? Se você quer saber qual a vontade de Deus, leia a sua Bíblia. É algo até simples, né? E às vezes a gente... Eu não sei, mas por exemplo, nessa nossa cultura de experiência, sentimentalismo, a gente coloca a vontade de Deus nesse lugar de eu preciso sentir algo, eu preciso ter uma experiência sobrenatural. Mas muitas das dúvidas que a gente tem em relação a isso tá na palavra. Eu acho que um ponto também vai da motivação do que eu quero saber da vontade de Deus, no sentido assim,
qual profissão eu vou seguir, ou sei lá, com quem eu devo casar, ou eu tenho ou não um chamado ministerial, né? Então Eu devo ir para as nações. Eu devo ir para as cara, nações, eu devo comprar uma bicicleta ou, sei lá, tirar CNH ou ir pro Iraque pregar o evangelho, ir pro Chipre. Eu acho que eu posso querer saber uma vontade específica de Deus para minha vida, mas eu tenho para mim que isso dentro do que é a vontade de Deus no plano eterno dele é muito mais irrelevante do que... Você saca? Muito. É muito mais importante eu alinhar minha vida com o que a palavra diz a respeito do plano eterno de Deus e viver à luz desse plano eterno. Então já tem um ponto aí, eu preciso saber qual que é o plano eterno de Deus. Qual que é o plano de Deus descrito nas Escrituras, porque a Bíblia não é um livro de regras, né? A Bíblia é uma narrativa da história da humanidade do começo ao fim. Então existe um plano ali. Então como eu tenho vivido a minha vida à luz desse plano eterno de Deus. Então as minhas decisões pessoais, ou assim, sei lá, se eu tenho um chamado ministerial, se eu tenho uma outra vocação para o mercado de trabalho, eu vou viver aquilo à luz desse plano eterno. Baseado no... Então eu vou viver, cara, eu vou me dedicar às escrituras, eu vou fazer um seminário, eu vou estudar a palavra para ser um pastor, para cuidar das pessoas, para pregar o evangelho, não por uma satisfação pessoal, não somente para cumprir ou realizar um desejo pessoal. Eu vou fazer isso porque eu amo a Deus. A gente volta lá no primeiro ponto, né? Ame a Deus, faça o que eu quiser. Sim. Então eu vou fazer tudo não por causa de uma relevância que eu posso ter, ou de um sucesso que eu posso ter no que eu faço. Aí pode ser para o ministério, pode ser para o trabalho, mas não, eu vou viver isso à luz do plano de Deus e eu vou glorificar a Deus com a minha vida, independente do que eu faço. Então isso é uma vontade de Deus, que eu viva para a glória dele. Outra parada que a gente estava conversando também é do sentimentalismo. Não sei nem se como a gente pode colocar isso, mas essa ideia de, poxa, eu preciso sentir essa paz para saber se eu tenho que estar nesse emprego. Eu preciso, Deus me dá uma experiência que confirme se eu tenho que tomar essa decisão. Sim. Só que a gente entra no ponto de que o nosso coração é enganoso, né? E como que a gente pode lidar com essa realidade de... É claro que o Espírito Santo pode confirmar no coração, mas se a gente se baseia só em um sentimento, em uma experiência, pode ser que a gente se frustre, porque o nosso coração é enganoso, ou que Deus nem queira dar uma experiência também, tá ligado? Não, com certeza. Eu acho que a gente está conversando e o ponto é, as escrituras elas têm o suficiente para nós, né? Então eu consigo tomar uma decisão, por exemplo, de um relacionamento baseado no que a palavra diz do que é uma pessoa para me relacionar. Então eu sei que o Senhor, eu creio que o Senhor fala especificamente através de dons, através do dom da palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria. Existe, a palavra diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Então você contar com o corpo, contar com irmãos mais velhos, irmãos que já passaram por situações semelhantes. É isso que eu falo. Até em relação ao trabalho, em relação ao ministério. Você ouve o Senhor ali, a família, você tem esse contato com a voz do Senhor. Ele pode falar com você especificamente também, mas
se tudo isso, se uma dessas coisas acontecerem, a gente ainda tem a palavra, que é mais suficiente para eu tomar uma decisão para minha vida, para eu saber a vontade de Deus para qualquer coisa que eu precise. Então, o lugar de oração, colocar as decisões no lugar de oração é importante também. É uma disciplina espiritual que a gente tem, um meio da graça que a gente tem para entender a vontade de Deus. Então, se várias coisas a gente não conseguir ouvir, seja pelos conselhos, seja por um sentimento, seja por uma paz interior, assim, cara, a gente pode ir para a palavra e a palavra vai ancorar ali que a gente ancorar a nossa decisão. Então, o que a gente tem que ver também é esse lugar de vulnerabilidade, porque se a gente de fato está disposto a entender qual que é a vontade de Deus no âmbito geral para a nossa vida, isso pode significar que muito daquilo que a gente pensa que é a vontade de Deus, que é a vontade de Deus não vai ser, não né? vai ser. E tá nesse lugar de obediência, vão ter momentos que vai ser desafiador. E tá sensível a isso também, mergulhar na palavra é importante. Acho que o amor ao Senhor, ele continua sendo a base de tudo, né? Então, pregar o evangelho, se doar pelo próximo, se esvaziar, andar a segunda milha com o irmão, você cumprir a grande comissão, isso é a vontade de Deus, né? Então, muitas vezes isso vai nos confrontar de acordo com as nossas ambições, né? O Senhor, ele usa da graça dele, da misericórdia dele para nos discipular nesse sentido, para a gente ser mais parecido com Jesus. Quanto mais parecido com Jesus a gente for, mais disponível para a vontade dele a gente vai estar, né? Então, as nossas ambições, provavelmente elas vão ficar em segundo lugar, né? Que nem a gente estava... Ou se tornarão as próprias ambições do coração de Deus. Ou se tornarão as ambições do coração de Deus. Que a gente estava falando hoje de manhã também. Que Jeremias o Senhor diz por Jeremias que eles serão o meu povo e eu serei o Deus deles, né? Esse pertencimento ao Senhor, ele automaticamente incute em várias decisões que a gente vai tomar na nossa vida. Eu pertenço ao Senhor, então logo eu vou agir de acordo com a vontade dele. Então eu vou me debruçar na palavra, eu vou ir para um lugar de oração e entender que muitas vezes eu vou me diminuir aquilo que eu tinha como ambição e sonho, que eu achava que era a vontade dele, na verdade era algo muito mais pessoal, e isso não é tão importante, porque eu pertenço a alguém que é bom, pertenço a alguém que é cheio de bondade e misericórdia, e o que ele está querendo de mim, o que ele está me direcionando para ser e viver é muito mais importante. Então, cara, se você quer saber a vontade de Deus, leia a sua Bíblia, tenha comunhão com seus irmãos, ouça conselhos, esteja vulnerável, disposto a ouvir nãos e ame a Jesus. Fechou? Isso aí, mano. Nós, Ilusão. videozinho desafiador, mas foi um papo bacana. E se você curtiu, deixa um like, se não é inscrito, faça parte desse canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.